Olá pessoal, professor Humberto Brandão falando, hoje trazendo para vocês o estudo do crime de peculato. A minha ideia é trazer esse tipo penal de uma forma bem clara, bem objetiva, o máximo possível, para facilitar a vida de vocês que estão estudando para concurso, seja na área policial, seja para a prova da OAB ou outra área de concurso, como tribunais, etc. Eu procuro demonstrar nas minhas aulas aquilo que é mais cobrado em prova, o perfil de questionamento das bancas e aquelas informações mais relevantes para a prova. E por que eu faço isso? Porque vida de concurseiro não é fácil. Vida de quem está estudando para a prova de concurso não é fácil. A gente tem que otimizar o tempo, otimizar o estudo para ganhar tempo, especialmente porque, não raras vezes, o estudante de concurso, o concurseiro, ele também trabalha, ele tem outras atividades e não somente o estudo. E eu já de antemão vou dizendo que é perfeitamente possível ser aprovado no concurso, mesmo estando trabalhando. Falo isso por experiência própria, porque quando eu fui aprovado, eu trabalhava e estudava. O que vale é o estudo de qualidade, é o que você faz com o tempo disponível para o estudo. Né? Não importa o tempo disponível de estudo que você tem. O que importa é o que você faz com o tempo disponível de estudo que você tem. Porque imagine uma pessoa que tem o dia todo disponível, mas não aproveita adequadamente. É aquele estudo distraído, com o celular na mão, levantando toda hora, fazendo multitarefas e não focado naquilo. Então, às vezes, você tem um indivíduo que tem 1 hora e meia de estudo, 2 horas por dia, e o estudo dele, do ponto de vista qualitativo, é muito melhor do que o outro que tem 8 horas, 10 horas disponíveis para estudar, mas não aproveita, não valoriza esse ativo tão precioso que é o tempo. E por falar em tempo, eu já quero começar o nosso estudo, trazendo para vocês a informação de que, quando se trata de crime de peculato, nós trabalhamos com 4 modalidades de peculato. A primeira é o peculato apropriação, depois peculato desvio, temos também o peculato furto e, por fim, o peculato culposo. A partir de agora, vamos analisar cada uma delas, a começar pelo estudo do artigo 312 caput, que traz 2 modalidades de peculato. O peculato apropriação, na primeira parte, e na segunda parte, parte final, o peculato desvio. Acompanhe comigo na tela. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito alheio, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui na dicção do artigo 312, primeira parte, você percebe que a conduta está expressa no verbo apropriar-se. Apropriar-se quem? O funcionário público. Então, estamos diante de um crime próprio que pode ser praticado apenas por funcionário público. Por isso, ele é chamado, pessoal, de crime funcional. Peculato é um crime funcional, assim como os demais crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, são conhecidos como crimes funcionais por essa característica evidente de serem praticados por funcionário público, por um sujeito ativo que tem uma qualidade especial, que é ser funcionário público. Portanto, crime funcional. Então, essa primeira parte, ela diz claramente, tem um verbo ali expressando a conduta de apropriar-se. Apropriar-se quem? O funcionário público, crime funcional, de bem, valor, bem móvel, valor ou dinheiro, de que tem a posse em razão do cargo. Aqui é preciso uma atenção especial, porque quando o tipo penal fala em dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, de cara nós já descartamos a possibilidade de apropriação caracterizadora do peculato em relação a bem imóvel. Bem imóvel não é objeto
de peculato. Até aí tudo bem, porque uma leitura um pouco mais atenta do dispositivo a gente já consegue interpretar tranquilamente. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: se eu estou certo de que bem imóvel não pode ser objeto de peculato, e serviço? Poderíamos cogitar do crime de peculato em se tratando de apropriação de serviço? Para que a coisa fique um pouco mais clara para vocês, vamos imaginar a hipótese de um funcionário de uma determinada prefeitura que determina que funcionários do setor de manutenção do patrimônio do município realizem uma limpeza em um imóvel de propriedade particular deste funcionário. O funcionário da prefeitura, ele determina que os subordinados responsáveis pela parte de limpeza do município e manutenção realizem uma limpeza no imóvel particular. Ou seja, ele está claramente se apropriando de um serviço da administração pública. Neste caso, estaria esse servidor cometendo crime de peculato? Pois bem, pessoal, muito cuidado com isso, porque por ausência de previsão legal, este funcionário não comete o crime de peculato ao apropriar-se de um serviço da administração. Em direito penal vigora o princípio da legalidade. E se não há lei anterior definindo a conduta, o comportamento, não há que se cogitar na prática de crime. Ponto. Agora, não significa dizer, é bom que se diga, que esse servidor público estará totalmente impune, porque, obviamente, ele irá responder por uma ação de improbidade administrativa e poderá, certamente, perder o cargo, além de indenizar o município pela prática desta transgressão de ordem administrativa. Muito cuidado, porque o crime de. A administração pública ela pode ingressar com essa ação contra o servidor público, mas essa ação é de natureza administrativa. A ação de improbidade administrativa ela não tem viés penal. Ela não é uma ação que estipula, ela não é uma lei que tem previsão de tipos penais. Ela trata apenas de transgressões de ordem administrativa. Tudo bem. Segundo ponto. Se o servidor público, no caso, for o prefeito municipal, aí sim ele pode cometer um crime, não de peculato, mas um crime de responsabilidade lá do decreto 201/67, que é um decreto que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos. Então a regra, só para recapitular, é que o servidor público que se apropria de serviço da administração não comete crime de peculato. Porém, ele pode ser, ou como de fato será, alvo de uma ação de improbidade administrativa. Agora, se quem se apropria de serviço da administração é o prefeito municipal, ele pode responder criminalmente por crime de responsabilidade do decreto 201/67. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo e, para isso, eu trago outra perguntinha para vocês. Pode haver apropriação de bem privado? Pode haver apropriação de bem privado? Pessoal, a partir do que eu disse aqui, nós lemos o artigo 312 todo, e a primeira parte especialmente tratando da peculata apropriação. E a partir do que nós lemos, é possível falar que existe peculato na hipótese de apropriação ou subtração ou desvio de bem privado? Para que a coisa fique mais clara, vamos imaginar um exemplo. Um policial
civil, responsável pelo setor onde os veículos apreendidos ficam acautelados, decide em determinado momento pegar para si os pneus de um veículo que está lá apreendido em um inquérito policial. Ele falou, olha, esse pneu aqui dá perfeitamente no meu carro, está em ótimo estado de conservação, eu acho que ele vai ser útil no meu carro. E ele vai e subtrai este pneu para si. Obviamente que ele está subtraindo, ele está pegando para si um bem privado, valendo-se do cargo, das facilidades que o cargo lhe proporciona. Estaria ele, nessa hipótese, cometendo crime de peculato? Gente, vamos ler de novo o artigo 312, porque ele dá essa resposta. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular. Então, na hipótese apresentada para vocês, o policial certamente responderá por peculato, porque ele subtraiu. Aí não é o caso de peculato apropriação, e sim peculato furto, porque ele não tinha posse. Ele estava apenas trabalhando no setor, e o fato de trabalhar no setor facilitou para ele, proporcionou condições dele subtrair esse bem. Então, ele cometeu o delito de apropriação, de peculato furto. Não interessa se o bem é público ou particular, porque está expresso no artigo 312. O que interessa é que o servidor tenha apropriado, desviado ou subtraído um bem móvel, dinheiro ou valor público ou particular, valendo-se da condição de servidor público. Dito isso, pessoal, olha a dica. Deve haver uma relação direta de causa e efeito entre a conduta praticada pelo funcionário público e o cargo que ele ocupa. Não é, por exemplo, pelo fato de ser funcionário público que o indivíduo deve responder pelo delito de peculato. Se houvesse apropriado de uma coisa móvel pública, por exemplo, mas sim pelo fato de que o funcionário somente obteve a posse da coisa em virtude do cargo por ele ocupado. A gente fala de posse funcional. Vamos imaginar um outro exemplo. Suponha que um servidor do INSS decide subtrair da agência em que ele trabalha um equipamento de data show que lá se encontra. Sabendo o lugar onde ele fica, mais ou menos, tem essa ideia, ele, durante a noite, vai até a agência, mas entra pelos fundos do prédio, pulando o muro e acessando o imóvel através da utilização de uma chave Misha. Ele entra no imóvel e de lá subtrai o equipamento e sai da mesma forma que entrou, pulando o muro e seguindo para casa com o bem furtado. Pois bem, a pergunta que eu faço é o seguinte: a condição de funcionário público, de servidor daquela agência que ele furtou, facilitou a prática do crime, ou ele cometeu esse crime da mesma forma que qualquer outra pessoa cometeria? Ele cometeu o crime da forma como qualquer outra cometeria. Não resta dúvida. Agora, vamos imaginar um outro exemplo. Se esse mesmo funcionário ele chega até a agência à noite, entra pela porta da frente, cumprimenta o vigia, com a chave da sala que ele tem, em razão do cargo que ele ocupa, ele cuida daquela sala, abre a porta e de lá subtrai o equipamento de data show e sai pela porta da frente com o equipamento dentro de uma mochila. Neste caso, o cargo facilitou, ele se valeu do cargo ocupado para a prática do crime. Aí sim, ele comete o delito de peculato. Pois bem, pessoal, dando sequência, vamos falar então
do peculato desvio, que fica na parte final do artigo 312 caput. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Ou desviá-lo. Aqui está a conduta do peculato desvio. O funcionário desvia o bem de que tenha posse em razão do cargo, seja ele público ou particular, esse bem, ele desvia em proveito próprio ou alheio. Desviar é dar uma destinação diversa. E essa destinação diversa pode ser para si, pode ser para o próprio funcionário ou para terceira pessoa, não tem mistério. Já o peculato furto, ele é tratado no parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário. Veja que aqui também está claro que não basta ser funcionário público para praticar esta subtração. Ele tem, de alguma forma, em algum momento, se valer desta facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. E aqui também temos uma outra diferença, é que, ao contrário do que acontece no peculato apropriação e no peculato desvio, o funcionário público não tem a posse do bem. No peculato furto, no peculato apropriação e no peculato desvio, o funcionário tem a posse do bem. No peculato furto, não. Ele não tem. Lembre do exemplo do policial responsável pelo setor de acautelamento de veículos apreendidos. Ele não tem a posse daqueles veículos. Aqueles veículos não estão na posse dele. Ele só trabalha no setor e aqueles veículos ficam no setor. Ele tem a posse quando, por exemplo, a administração concede a ele o uso de um notebook, o uso de uma arma. Aí ele tem a posse. Mas se ele apenas trabalha no setor e de lá ele subtrai algum bem que não está na sua posse, sob sua responsabilidade, a gente fala na polícia sob sua cautela, ele subtraiu. Então, o peculato aí é o peculato furto. Mas sempre o funcionário tem que se valer da facilidade que o cargo lhe proporciona. Então, já vimos peculato desvio, peculato apropriação e agora o peculato furto. O pressuposto do crime, pessoal, é que o agente, então, se valha de alguma facilidade que o cargo lhe proporciona. Não esqueçam disso jamais, porque pode parecer óbvio, mas na hora da prova, quando vem um caso, se você não estiver com isso muito bem claro na sua cabeça, você pode ser levado a cometer um erro porque não está ligado neste requisito tão fundamental na prática do crime de peculato. Tá? Não esqueça disso. Por isso que eu falei isso várias vezes aqui durante a nossa aula. Pois bem, vamos avançar um pouco mais e falar então do peculato culposo. O parágrafo 2º diz que se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, aqui a questão é a seguinte: nem todos os crimes têm previsão da forma culposa. A maioria dos crimes só tem previsão da forma dolosa, ou seja, só haverá crime se o sujeito agiu intencionalmente. Se porventura ele, sem intenção, ele culposamente pratica aquela conduta, ele não comete o crime, como é o caso do dano. Crime de dano só tem previsão da forma dolosa. Só se pratica o dano se você agiu com intenção, dolosamente. Se você, por descuido, causa um dano a terceiro, você não comete o crime de dano. Pode ser responsabilizado na esfera civil, mas não na esfera criminal, porque não há essa previsão. Já o crime de peculato traz expressamente esta previsão. É possível praticar
o crime de peculato quando o servidor público age com falta de cautela, com falta de cuidado objetivo necessário, proporcionando assim a ocorrência de uma lesão para a administração. Imagine a hipótese em que você, oficial da Polícia Militar, vai para a academia com a sua arma, chega na academia, o que você faz? Deixa a arma num armário, sem cadeado, sem tomar o menor cuidado e vai treinar. Após o treino, quando você retorna, cadê sua arma? Sumiu de lá. Será que você agiu cautelosamente? Você cuidou devidamente da sua arma? Ou você agiu com descaso, com falta de cuidado objetivo necessário? Nesse caso, resta claro que você faltou com o cuidado objetivo necessário. E se sua arma que estava na sua cautela foi furtada, você responderá por peculato culposo. Da mesma forma, o escrivão de polícia responsável pelo depósito acabou de fazer uma grande apreensão em dinheiro num inquérito policial, num flagrante. Esse escrivão coloca tudo no depósito, mas deixa o depósito aberto. E o dinheiro vai e desaparece. Ele pode responder por peculato culposo porque agiu com falta de cuidado objetivo necessário. Então, no crime de peculato, nós temos uma previsão expressa da modalidade da forma culposa. Dando sequência, nós temos o parágrafo 3º, que trata da extinção da punibilidade. O que diz o parágrafo 3º? No caso do parágrafo anterior, ou seja, parágrafo 2º, que trata do peculato culposo. Então, essa causa de extinção da punibilidade, pessoal, só se aplica ao peculato culposo. Cuidado com isso. A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, nós temos uma causa de extinção da punibilidade prevista exclusivamente para o peculato culposo. E duas regras neste parágrafo. A primeira, se a reparação do dano for anterior à sentença irrecorrível, ou seja, ao trânsito em julgado da decisão, pode ser de primeira ou segunda instância, não importa. Sentença aí diz respeito à decisão, tá? Decisão transitada em julgada, se for anterior, extingue a punibilidade. Agora, se for posterior ao trânsito em julgado, aí não há causa de extinção da punibilidade, mas permite a redução da pena. Eu acho que com esse pouco de informação aqui em relação à extinção da punibilidade, fica fácil resolver as questões na prova. E por falar em resolver questões na prova, eu gosto de concluir o estudo fazendo uma questãozinha. Vamos acompanhar comigo aqui na tela esta questão que eu trago para vocês. Questão da prova de aspirante da PM, Fundação Getúlio Vargas, ano 2021. Lucas, funcionário público estadual que atua em unidade policial, durante o exercício de suas funções, escutou uma gritaria do lado de fora da delegacia, razão pela qual foi rapidamente ao local para verificar o que ocorria, acabando por esquecer o cofre da unidade onde eram guardados bens públicos de relevante valor aberto. Frederico, também funcionário público que atuava na mesma unidade, aproveitando-se do descuido de Lucas, subtraiu do interior do cofre um aparelho de gravação avaliado em R$2.000. Na noite daquele mesmo dia, Lucas percebeu o ocorrido e, preocupado, reparou o prejuízo ao erário. Com base apenas nos fatos expostos, é correto afirmar que a conduta de Lucas, em tese... Gente, antes da gente analisar as assertivas, a gente percebe assim que tem um textão aqui, uma história, mas que, de posse dessas informações objetivas que foram tratadas aqui em aula, a gente consegue destrinchar isso tudo aqui e resolver de forma bem simples, sem muita especulação, essa questão. Vamos analisar aqui o que está dizendo. Então, com base apenas nos fatos expostos, é correto afirmar
que a conduta de Lucas, em tese, não tipifica crime contra a administração pública diante da ausência de dolo. Ora, de fato não houve dolo na conduta narrada, mas está claro que o agente atuou com falta de cuidado objetivo necessário. Ele foi incauteloso na guarda do bem que estava sob sua responsabilidade. E o peculato tem previsão expressa de modalidade culposa. Então, começa certa essa assertiva, mas acaba concluindo errado, porque embora não tenha dolo, houve culpa. Então, tipifica. Letra B, tipifica o crime de peculato culposo, correto. E, em razão de condenação, poderá incidir uma causa de redução de pena pela reparação do dano. Olha a banca aqui querendo confundir. Tá certinho, tipifica, peculato culposo, mas a consequência aqui da reparação do dano será outra. Por quê? Porque nós vimos que o parágrafo 3º é expresso ao afirmar que se a reparação do dano for anterior ao trânsito em julgado, a sentença irrecorrível é causa de extinção da punibilidade. Haverá redução de pena apenas se a reparação do dano for posterior ao trânsito em julgado da decisão. Então está errado aqui nesse aspecto da consequência da reparação do dano, porque na assertiva está dizendo, no exemplo dado aqui, ficou claro que a reparação se deu antes da sentença irrecorrível. Aliás, se deu na mesma noite, quando o servidor percebeu o que tinha acontecido. Letra C, tipifica o crime de peculato culposo, perfeito, podendo incidir atenuante de reparação do dano. Não é causa de atenuante, não, né? É causa de extinção da punibilidade. Letra D, tipifica o crime de peculato culposo, perfeito, restando extinta a punibilidade pela reparação do dano. Resposta certa, letra D. Porque houve reparação do dano no peculato culposo, reparação esta ocorrida antes da sentença irrecorrível. E, por fim, tipifica o crime de peculato doloso em razão de contribuição material para o crime praticado por Federico. Está errado, né? Não houve contribuição material, não havia vínculo subjetivo entre os dois servidores, mas sim houve uma negligência por parte do servidor que era responsável pelo cofre. Ele não teve intenção de praticar ou possibilitar ou facilitar a prática do furto por parte do outro servidor. Não, ele só agiu com falta de cuidado objetivo necessário. Gente, com essa aula a gente termina aqui o que de mais importante tem para peculato. Eu tenho certeza que você, com esse material na mão, consegue fazer as provas do seu concurso. Agora, é importante estudar com bom material, fazer exercícios com frequência e não esquecer, em hipótese nenhuma, também de fazer as revisões. Beleza? Vou continuar postando aqui, conto com a participação de vocês. Até a próxima!